Às vezes nós fazemos as coisas mais difíceis que a gente tem que se aplicar mais, mas quando às vezes a coisa simples a gente deixa de fazer e não recebe o que era para receber, não alcança o que era para alcançar por causa do orgulho. Veja, a palavra, eu estava meditando aqui na palavra sobre a cura de Naamã, em 2 Reis, capítulo 5, fala, né? Você conhece a palavra, diz que Naamã era um general de guerra. A Bíblia diz que ele era um homem ali, que ele era chefe do exército da Síria, era um homem de respeito, era um homem de grande honra, era um homem valoroso, era um homem ali que a sua nação, o seu rei respeitava, né? Ele tinha feito por onde, né? Tinha feito por onde adquirir aquele respeito. Mas diz a Bíblia, porém, ele era leproso. Bom, enfim, ele levou uma empregada, uma pessoa que ele tinha levado de cativeiro para sua casa. E aquela empregada um dia então viu que ele era leproso. E aquela jovem não deixou de ali exercer sua fé. Nós temos muitas lições através desta moça, não fala nem o nome dela. Fala que a moça que trabalhava na casa dela disse para a sua mulher, para a mulher no caso de Naamã, se ele for em Israel, estivera com o profeta, certamente o profeta lhe orientaria e ele seria curado desta lepra. Que coisa tremenda! Apesar dela ser uma simples empregada, ela tinha uma fé. Apesar dela ter sido levada à força em cativeiro, ela não deixou de exercer a fé. Ela tinha tudo para ser uma pessoa magoada e até mesmo não ter fé em Deus. Poxa, como é que Deus deixa eu, uma serva dele, passar por essa situação, ser levada por cativeiro? Quantas são as pessoas que às vezes deixam de ser úteis para outras pessoas porque passaram algum problema, algum trauma, alguma situação? Você pode ser uma bênção na mão de Deus por aquilo que você aprendeu quando você coloca em ação. Ela disse, se o Senhor tivesse diante do Deus de Israel em Samaria, o Senhor seria curado. E aquele homem recebeu aquela palavra. E o que é que mostra que ele creu? Ele viajou da Síria para Samaria em Israel, outro país. Quer dizer, aquela palavra despertou a fé dele, presta atenção nisso, para ele ir até Israel, para ele ir até o profeta. Aquela palavra levou ele até outro país para buscar a benção. Às vezes tem palavra que você recebeu que fez você já aceitar Jesus como Senhor e Salvador, que fez você estar servindo a Deus, que fez você se firmar na fé, se batizar, estar nos caminhos do Senhor envolvido. Aquela palavra levou você até determinada posição, só que a partir dali ele precisava de uma outra palavra que ia levar ele para outro nível, levar ele a chegar na benção. E aí, quando ele chegou lá, diz a Bíblia que o profeta não o recebeu, mas mandou o servo, que no caso era o Geazi, para dizer para ele, olha, o profeta manda te dizer que você tem que ir até o Rio Jordão e o Senhor tem que mergulhar 7 vezes ali no Rio Jordão e o Senhor vai ser curado. E ele ficou indignado. Pode ler o texto que diz a Bíblia que ele ficou indignado. Ele diz, mas peraí, eu pensei, você disse que eu era o general da Síria, você disse que eu vim de outro para com a minha comitiva, ele não vai vir aqui, não vai vir colocar a mão sobre mim. Eu pensaria que ele viria, invocaria o Deus dele para eu ser curado. Ele disse não, ele já deu a orientação, o senhor vai mergulhar ali no Rio Jordão e 7 vezes o senhor vai ser curado. Aí ele disse, então, se é para mergulhar no rio, na minha terra, lá na Síria, tem 2 rios, eu posso mergulhar em um dos 2 e ser curado. Pode ser assim? E o profeta foi e falou através do Geazi e disse, não, diga para ele que tem que mergulhar, é no Rio Jordão. É no Rio Jordão.
Ah, mas esse rio aí é meio sujo. Mas é nesse rio que tem que mergulhar. Às vezes Deus te trouxe para esta igreja e Deus sabe o que estava fazendo. Deus sabe a obra, mas você não quer mergulhar nas águas deste rio, porque você olha e de repente, não, eu vejo coisas que, sabe, não deveria ter. Tem em qualquer lugar, meu amigo, em qualquer igreja, feita por homens, tem suas limitações, como você também tem suas limitações. Mas não fique colocando obstáculo. Veja, a palavra da jovem, da empregada dele, levou ele até aquele lugar. Mas para ele ir adiante, para ele chegar a outro patamar, ele tinha que dar ouvido àquela palavra. Minha pergunta para você, o que estava impedindo dele ir para outro patamar, chegar à bênção, chegar ao resultado? O que é que estava impedindo? Fé ele tinha, mas o sentimento chamado orgulho. Eu acho que não deveria ser feito assim. Pode ver o texto, diz a Bíblia que ele ficou indignado do profeta dizer para ele que tinha que ser naquele rio. Pode ler o texto aí. Ele ficou indignado e disse, eu vou me embora. Deu as costas e disse, vou me embora. Mas quando ele estava voltando, um dos servos, bendito aqueles que têm servos, que para e disse para ele, ô meu senhor, pense, se o profeta tivesse pedindo para o senhor fazer algo grande, algo difícil, o senhor não faria para ser curado? Ele está mandando o senhor mergulhar no rio. Por que o senhor não faz? Então, às vezes, o mais fácil a pessoa não está fazendo. Veja, a palavra da jovem fez ele chegar até ali o profeta, perto do milagre, perto da bênção, perto. Mas para ele chegar a outro patamar, tinha que seguir aquela outra orientação. E às vezes o orgulho, a soberba, não, acho que tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha maneira, eu não concordo que seja assim ou assado. E às vezes é o orgulho que impede a pessoa avançar e crescer. Veja, o servo dele disse, se eles pedissem algo grande, o senhor não faria? Ele está pedindo algo simples, faz. E ele parou, raciocinou e disse, é mesmo. Quando ele mergulhou, você conhece o restante da história. Foi curado, foi para outro patamar, chegou na bênção. E é assim, meu amigo. Não, a palavra de Deus, a palavra fez você chegar até os caminhos do Senhor, aceitar Jesus, se batizar, ali às vezes já até ser cheio do Espírito Santo, chegar nos caminhos do Senhor, mas para chegar a algo a mais, continue dando ouvido, na simplicidade. Não vai ser do seu jeito, não vai ser do meu jeito, vai ser da maneira que Deus vai orientando. Mas esse rio é sujo, é porque eu vejo isso e aquilo. É neste rio que Deus vai continuar fazendo a obra, porque Ele sabe fazer o trabalho. Forte abraço, em nome de Jesus, que todos estejam debaixo da graça, da paz do Senhor, seja aprovado por Deus, em nome de Jesus, na simplicidade do Evangelho.